Bom, eu vejo que ainda é uma participação limitada, né? Muitos partidos fazem um esforço muito grande para preencher essas cotas. Alguns partidos, inclusive, acabam lançando as esposas daqueles políticos que já têm uma tradição. Então, o político, ele está na política desde a juventude. A mulher nunca participou da política. E ela entra na política só porque tem um marido que tem uma tradição. Então, é uma decisão interessante essa de haver a cota, mas ainda a gente tem uma configuração tradicional tão forte que mesmo as mulheres que se inserem na política, elas o fazem como, muitas vezes, muitas delas, como sombras dos seus maridos. Por exemplo, houve uma candidata a deputada estadual aqui no Rio Grande do Sul, que ela não tem o sobrenome do marido, mas para fins de eleição ela colocou como nome político o sobrenome do marido para atrair mais votos, ou seja, ela por ela própria, ela tem as causas que ela defende, ela tem as bandeiras dela, mas ela por ela própria talvez achasse que não se garantisse e precisava trazer para a política um sobrenome que na sua vida pessoal ela não carrega, que é o do marido. Eu sou a favor das cotas, sempre fui a favor das cotas assim, para qualquer grupo minoritário. E as mulheres são um grupo minoritário, sim, né? Minoritário na esfera pública. Então, a importância da reserva dessas vagas, para quê? Né? Eu sei que se eu quiser, eu posso chegar a uma posição política, né? Essa possibilidade que se abre para mim, né? Ela não se abriu para mim quando eu tinha 5 anos de idade, mas a minha sobrinha que tem 5 anos de idade, essa é uma possibilidade para ela, porque isso existe, né? Existe para ela, ela não vai ter que pensar em criar essa possibilidade. Então isso faz com que mais mulheres possam seguir esse caminho. Eu acho que a população ela não tem conhecimento de que há tão pouco tempo, né, que as mulheres têm esse direito ao voto. Durante muitos anos também, durante o período da ditadura, não houve eleição, por exemplo, majoritária, né? E eu acho que o fato de ser uma conquista recente, ela também influencia na forma como a mulher toma suas decisões na hora de votar. Porque eu acredito, eu nunca pesquisei sobre isso, mas eu imagino que muitas mulheres, elas não tomam suas decisões em relação à política porque elas refletiram sobre as propostas, porque elas se informaram sobre, mas sim porque seu marido, sua família pertence a um partido, se identifica com um determinado candidato e ela vai votar de forma a espelhar aquela posição política do seu companheiro. E um outro dado em relação a isso que eu acho muito interessante, que a gente não escuta ou a gente não vê, por exemplo, homens dizendo eu odeio política. E a gente vê muitas manifestações de mulheres
especialmente no período eleitoral, se referindo que este não é um assunto que lhes interessa. Ou seja, por quê? Isso tem a ver com essa pouca participação, porque antes realmente as mulheres não participavam. Então, é como se não estivesse no escopo do meu interesse me vincular, me manifestar, me interessar por questões políticas, porque isso não faz parte do universo feminino. Então, a gente não escuta, como eu repito, né, homens dizendo que odeiam política, com toda essa força semântica que tem o verbo odiar, mas a gente escuta um monte de mulheres nas redes sociais, por exemplo, manifestando que não suportam, que odeiam política. Então, esse é um caminho, digamos assim, muito longo até que a gente perceba, de fato, um engajamento e uma participação mais consciente da mulher nesse cenário, mesmo ela tendo direito ao voto. Numa perspectiva feminista, assim, se tu não tem um quantitativo te representando, a tua voz não vai ser ouvida. Né? Não que tenha as mesmas, não que na política as ideologias sejam as mesmas para todas as mulheres, não é isso. Né? Várias mulheres com várias ideologias. Mas se na hora de votar eu, como eleitora, não encontro nenhuma mulher, não que eu vá ter que votar na mulher, mas se eu não encontro nenhuma mulher de representatividade representando, é porque eu, como mulher, não tenho direito de estar lá. Né? Então, assim, é muito importante que tenha tantas mulheres quanto tem homens para serem elegíveis. Né? Se não houver esse quantitativo, é porque eu, como mulher votante, vou achar que eu não posso estar ali também. Então, quantas mais mulheres tiver em qualquer partido político ou qualquer ideologia, pode ser da mais conservadora à mais radical, mas alguém vai ter que me representar que seja também uma mulher. Né? Não que eu necessariamente vou ter que votar numa mulher, né? Mas talvez as mulheres não carreguem as ideias que eu gostaria, talvez seja um homem, mas é muito importante que tenha mulheres. Então, as perguntas que a gente vai fazer são para o nosso projeto da disciplina de multiletramentos, que é sobre o papel da mulher na política. Nós vamos fazer a entrevista com a professora Kátia sobre a trajetória da política feminina. Impostos pela tradição da sociedade. Qual é a pergunta sobre isso? A lei de cota de gênero, que reserva no mínimo 30% das vagas dentro dos... É muito importante que tenha mulheres. Era essa a pergunta.